com relação a quantos dólares são necessários em um país para comprar os mesmos produtos em outro. Assinale a alternativa correta. Aliás, um tema bastante comum que é tratado entre alunos, quando eu escuto eles falando de preço de celular, especialmente alguns modelos que são conhecidos mundialmente. O valor deles nos Estados Unidos em dólar e o valor em dólar no Brasil. É claro que a diferença de preço tem a ver com diversos fatores. Tem a ver aí com os impostos que são embutidos sobre esse produto, a própria lei da oferta e da procura, que acabam determinando qual é o preço dessa mercadoria no Brasil. E mais, a diferença de salário médio entre o consumidor norte-americano e o consumidor brasileiro. Então, existe aí diversos fatores que explicam o alto custo de algumas mercadorias no Brasil. Analisando aí a alternativa correta. Letra A. O poder de paridade de compra é a relação do custo de produtos similares em moeda internacional, geralmente dólar, entre dois países. É o que nós analisamos aqui. É exatamente isso. E nós percebemos o seguinte, que há uma grande diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou até mesmo países emergentes, que não é a mesma coisa, sobre essa diferença de poder de compra. Então, apesar de ser um país emergente, que apresenta melhoria de suas condições econômicas, a diferença do poder de compra é gigantesca, ou seja, a disparidade de compra é muito grande. Portanto, a primeira afirmação é a definição do que nós trabalhamos, é o conceito. A letra A é verdadeira. Letra B. Países estacionários são países subdesenvolvidos. Ok, correto. Também denominados países emergentes. Falso. Os emergentes são desenvolvidos, mas nem todos os subdesenvolvidos são emergentes. Por exemplo, países considerados emergentes, os países que fazem parte do BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Portanto, não se confunde com países estacionários, que são aqueles como os que nós encontramos na África subsaariana, que é uma África, portanto, extremamente pobre. Portanto, letra B, afirmação falsa. Próxima afirmação. A letra C diz assim: são países emergentes: Haiti, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad. Não, falso. Todos esses aqui são os chamados estacionários, aqueles que não apresentaram melhoria da condição socioeconômica nos últimos anos, os estacionários. Letra C, portanto, afirmação falsa. D. Os países integrantes da União Europeia apresentam IDHs altos, sem que se verifiquem neles regiões com IDHs mais baixos. Falso. Encontramos IDHs mais baixos em regiões como países como Portugal, Grécia e leste europeu. Portanto, essa questão do alto IDH, ela é das regiões mais desenvolvidas da Europa. Assim, a letra D é falsa também. Alternativa E. O PIB per capita é a renda que cada habitante de um país teria se o PIB fosse igualmente distribuído. Perfeito. É a definição. Mas aí vem o erro. É obtido através do PIB dividido pela população relativa. Falso. É pela população absoluta. Portanto, a letra E é falsa só por causa da última informação. Resposta da questão ficou, portanto, a letra A.